Olha aí, pessoal, previsões mais recentes do mercado financeiro dão conta de que, na verdade, está todo mundo acreditando que as coisas vão piorar bastante na economia brasileira, principalmente no que se refere ao déficit, ao resultado fiscal, que vai ser um rombo pior do que o anteriormente previsto, de acordo com o relatório Prisma, que é organizado pelo pessoal do Ministério da Fazenda com consulta a agentes do mercado financeiro de maneira geral. É tipo um boletim Focus, só que ao invés de ser do Banco Central, é do Ministério da Fazenda. E realmente, tanto o resultado de 2024 quanto o de 2025, as expectativas para esses anos pioraram bastante. Vamos dar uma olhada nesses números aqui e entender, é meio que óbvio o motivo, mas entender por que essas expectativas estão piorando tanto assim. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, Ministério da Fazenda, houve economistas ali, não sei quantos, enfim, né? Faz ali, monta o seu relatório Prisma Fiscal, né? É o relatório do mês de junho, portanto, aí, e ele representa uma piora em relação às previsões do relatório Prisma anteriores, né? Tanto para 2024 quanto para 2025. Pois é, este ano e o próximo aí, né? Então, para 2024, antes havia ali uma expectativa, uma previsão, a mediana, né? Pegando a opinião de todo mundo e tirando uma média daquilo. Havia uma expectativa de um déficit na casa de 76 bilhões de reais em 2024. Agora isso piorou para 79 bilhões de reais. Então uma piora considerável na casa dos 3 bilhões de reais a mais de déficit primário. Isso aqui é resultado primário, tá? Em 2025 também piorou mais ou menos isso. A expectativa do boletim, o relatório, né, Prisma Fiscal de maio, apontou para 87 bilhões de déficit, ainda pior que 2024, né? Para 2025, agora esse número foi corrigido para cima, para 90 bilhões de reais, né? E é importante lembrar isso, a gente nem lembra mais, né? Uma coisa assim, é tão irreal, né? É tão um moinho de vento que a gente acaba nem lembrando disso, mas a meta fiscal para 2024 e a meta fiscal para 2025, ambas são de valor equilibrado, ou seja, 0 a 0, nem déficit, nem superávit. E ninguém está levando a sério nenhuma dessas duas metas, elas são completamente irrealistas para todo mundo do mercado financeiro. Essa é a verdade. E vale para os 2 anos. Ninguém acredita que o Lula vai ter compromisso fiscal suficiente para entregar um resultado equilibrado em 2024 e ninguém acredita que isso vai acontecer em 2025 também. 2 anos de uma piora econômica em matéria fiscal. Se somarmos com 2023, que foi uma catástrofe, 3 anos, portanto, quase a totalidade do governo Lula. Isso porque não tem aqui a previsão de 2026, que seria algo semelhante a isso, né? Portanto, a expectativa do percentual dívida sobre PIB aumentou também nesse novo relatório aí para 2024 e 2025. 2024 subiu um pouquinho, né? 77,33%, não mudou muito do relatório anterior. Agora, para o ano que vem, realmente houve um aumento substancial aqui, principalmente porque saiu da casa dos 70% para chegar na casa dos 80,15% do PIB em matéria de dívida pública. É o que o pessoal do mercado financeiro, de maneira geral, de maneira mediana, tem previsto para a economia, né? Olha que situação bastante assustadora, né? Eu diria. É uma coisa de fato aqui que chama a atenção, o nível que o pessimismo do mercado tem aumentado. Isso tem acontecido com frequência e muito rápido, numa intensidade muito alta, de maneira que
Isso aqui, cara, para mim é a definição daquilo que a gente tem falado em outros vídeos, com consistência e com frequência aqui no canal. Estamos indo para o buraco, não tem como analisar a situação de outra forma. Então, o mercado tem nutrido preocupações persistentes com o fim deste compromisso fiscal do governo. Fim não, porque para ter fim tem que ter tido um começo. E Lula nunca teve compromisso fiscal nenhum, né? A inexistência de um compromisso fiscal, aí soa melhor, soa mais adequado, soa mais correto, né? Então, tanto para a questão das receitas e principalmente pela questão das despesas, ninguém acredita que o Lula vai conseguir entregar um resultado equilibrado nem em 2024, nem em 2025. O mercado já sabe que o Lula não tem qualquer tipo de facilidade junto ao Congresso Nacional para aprovar um aumento de impostos, por exemplo, criação de um novo tributo, aumento de uma alíquota, fim de um subsídio, fim de uma isenção. Nada disso o Lula consegue passar com tranquilidade no Congresso Nacional. E, além disso, o Lula não tem interesse algum em cortar despesas. A margem para corte equivale aí a 10% do orçamento federal, né? Tem muita coisa engessada aí, mas dá para cortar, com certeza dá para cortar muita coisa, dá para mostrar pelo menos, né, um compromisso. O Lula podia cortar alguma coisa para dizer que está empenhado ali, que está tentando, mas nem isso ele faz. Fora que um governo decente poderia pleitear no Congresso Nacional a redução de algumas dessas despesas obrigatórias, também resolveria ou ajudaria a resolver esse problema. O Lula não tem essa preocupação, então a tendência mesmo é que o cenário fiscal se deteriore ainda mais, né? Então, o mercado está vendo essa queda de braço, né? Esse cabo de força entre a ala econômica do governo, vamos colocar assim, a turma do Fernando Haddad, a turma da Simone Tebet. Eu fiz um vídeo sobre os dois recentemente aqui no canal, que são duas pessoas solicitando com frequência ao Lula e deixando claro na mídia que estão pedindo isso, aí eles estão estudando, estão conversando, tem pedido para que haja uma redução de gastos, né? A ideia deles é reduzir os gastos para sanar o problema fiscal, uma vez que, do ponto de vista da arrecadação, a curva de Laffer não permite haver uma arrecadação maior com a quantidade de impostos que nós temos hoje. O Congresso Nacional não quer embarcar nisso também. Então a ideia seria cortar gastos, e essa parte econômica do governo já está pressionando para isso aí, né? Falando, Lula, vamos dar uma cortada em alguma coisa porque tá difícil. Acontece que existe uma outra ala dentro do governo, formada pelo próprio Lula, naturalmente, o pessoal mais forte do partido, do PT, Gleisi Hoffmann, José Guimarães, o Rui Costa, outros nomes do gabinete ministerial do Lula, menos interessados em controle fiscal, mais interessados em verbas orçamentárias, né? Então, há essa disputa de forças dentro do governo, e aí fica aquela pergunta bastante importante. Quem que você acha que ganharia essa disputa num cenário como esse que eu descrevi? O Haddad e a Simone Tebet? É óbvio que não, e o mercado financeiro sabe quem que vai ganhar nessa história. Já aconteceu no passado do PT. Você se lembra quando a Dilma foi eleita para um segundo mandato? Ela trocou o Ministério da Fazenda dela e colocou o Joaquim Levy no lugar do Guido Mantega, que estava até então. E o Joaquim Levy chegou para botar ordem na casa, austeridade fiscal, cortando despesas, benefícios sociais mais dificultados e tudo mais para tentar resolver o problema econômico do Brasil. O cara ficou poucos meses ali e foi chutado por pressão interna do PT. A Dilma colocou o Nelson alguma coisa no lugar dele ali, um cara completamente subserviente a ela, e foi a tragédia que nós vimos em decorrência disso, né? Então, o mercado financeiro já está precificando isso, que o Haddad vai cair ou não vai conseguir fazer absolutamente nada para resolver esse problema, e que na eventualidade dele cair vai entrar um Guido Mantega ou alguém parecido no lugar. E aí, quando você tem esse cenário, você tem um desequilíbrio fiscal que vai se repercutir em uma dívida pública mais alta. E isso aqui é talvez o indicador mais importante, porque é justamente o aumento dos déficits do governo que leva ao aumento da base monetária. É dinheiro sendo impresso do nada para cobrir o rombo
cobrir essa dívida que precisa ser contraída e que o mercado não consegue absorver porque é muita grana todo ano. Nos últimos 12 meses, a dívida subiu mais de R$ 1 trilhão, meu amigo. Não tem dinheiro suficiente para emprestar isso para o governo. Então, esse aumento da base monetária, por sua vez, causa aumento de preços, distorções na economia, juros mais altos, e todos os cálculos feitos pelo pessoal do mercado financeiro levam em conta esses pontos. Então, pode ser que no final das contas o cenário futuro seja tão ruim que os investidores simplesmente desistam de colocar dinheiro no Brasil. Não acho impossível isso acontecer, não, mas o fato é que o relatório Prisma traz um cenário ruim para o Brasil, para o futuro econômico do Brasil. Eu vou falar para você, quando sair o relatório de julho, muito provavelmente ele vai ser ainda pior. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.